O São Paulo pretende economizar com a chegada de Rui Costa para trabalhar no cargo como executivo de futebol ao fim do Brasileirão. A diretoria reduziu o orçamento para a pasta para 2021 e pagar salários inferiores aos praticados por Leco. Os novos responsáveis pelo departamento Rui Costa e Muricy terão salários inferiores a de seus antecessores Raí e Pássaro. Os valores dos vencimentos dos novos contratados não foram revelados, mas há um plano em vigor para que o São Paulo reduza em até 10% os gastos em cada departamento, que inclui o futebol. Na partida entre São Paulo e Internacional no Morumbi, Daniel Alves chamou a atenção dos torcedores e até mesmo da imprensa ao virar o rosto ao dar passes enquanto o jogo estava 2-1 para o Internacional. A cena repercutiu inclusive internamente no Internacional, fazendo com que Yuri Alberto, que marcou 3 gols no jogo que terminou com a vitória por 5-1 em cima de São Paulo, comemorasse fazendo o gesto. Em entrevista à TNT Sports, o jogador do Internacional comentou sobre o lance, mas frisou respeito ao São Paulo e também a Daniel Alves. Foi um jogo muito especial para mim. Nesse lance, eu acabei tirando do goleiro e estava muito confiante para fazer o gol. Dei aquele chute virando o rosto e como você citou, viralizou muito o vídeo do Daniel Alves virando o rosto ali. Respeito muito o Daniel Alves. Não que tenha sido uma falta de respeito com a gente estava ganhando de 2-1, mas acho que foi meio desnecessário ele dar aqueles passes virando o rosto. Mas eu respeito muito a história do São Paulo e também respeito o Daniel Alves. Então, não foi querendo desmerecer ninguém, disse o atacante. A Federação das Associações de Atletas Profissionais cobra 850 mil do São Paulo na Justiça. A dívida, segundo a entidade, é pelo repasse de uma porcentagem das vendas de atletas que o clube não fez. A taxa era prevista na Lei Pelé, mas foi derrubada por uma lei que entrou em vigor no começo deste ano e revogou a cobrança. A federação alega, porém, que as negociações feitas pelo São Paulo se deram quando a taxa ainda estava em vigor e, portanto, os valores são devidos. A Lei Pelé previa que a federação, como entidade, a assistência social e atletas, tinha direito de receber 0,8% do valor total das transferências de atletas, seja elas nacionais ou internacionais. Na ação, as 7 negociações feitas pelo São Paulo entre 2018 e 2019, em que a taxa não teria sido paga: a Demorato ao Benfica, Bufarina ao Boca Juniors, Tuta ao Eintracht Frankfurt, Marquinhos Cipriano ao Shakhtar Donetsk, Miguel Alcântara ao Ascoli, Petros ao Al-Nassr e De Prato ao River Plate. A taxa, porém, foi revogada em lei que entrou em vigor no dia 8 de janeiro. Além do 0,8% sobre transferências, os clubes também deveriam pagar 0,5% sobre os salários dos jogadores. Essa lei prevê a suspensão do pagamento das parcelas do Profut durante a pandemia do coronavírus. Mas o objetivo principal foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. A revogação da taxa, porém, foi mantida. O São Paulo ainda não foi notificado da cobrança. O jogador mais bem pago do futebol nordestino, o atacante Gilberto, tem moral no Bahia. Ele foi vice-artilheiro do Brasileirão em 2019 e é tido como um dos grandes líderes do elenco e vive sendo especulado por outros clubes como São Paulo e Corinthians. Na teoria, sua saída do Bahia é inviável, mas a prática pode ser diferente, especialmente se o Bahia for rebaixado para a segunda divisão. Nesse cenário, ficaria inviável bancar os vencimentos do centroavante, que fatura entre 400 e 500 mil mensais, incluindo salários e luvas, como é conhecido o prêmio pela assinatura do contrato. Gilberto é cogitado a várias janelas de transferências no Corinthians. Já a possibilidade de voltar ao São Paulo foi revelada pelo blog do São Paulo na última sexta-feira. Uma fonte do São Paulo, porém, assegurou que existe outras prioridades de reforço na frente do atacante de 31 anos. O atual contrato entre Bahia e Gilberto termina em dezembro e a multa rescisória é de 4 milhões de euros, 26,5 milhões, tanto para times brasileiros quanto times internacionais. A partir da metade do ano, se o Bahia ainda estiver na elite do futebol brasileiro, ele estará liberado para assinar um pré-contrato.